Ok, pessoal, professor Marcos Vinícius na área. Vamos a mais uma aula de contabilidade, né? Esta feita a disciplina é contabilidade tributária. Vamos fazer nesse vídeo as aulas 17 e 18, né? Do tópico 4, né? Da unidade 2. Bom, vou compartilhar com vocês aqui os slides e apresentar a nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Apresentação dos slides. Ok, pessoal, então vamos lá. Nossa. Ver se consegue passar aqui. Opa, passou demais. Então, nossa unidade 2, apuração e planejamento tributário do lucro real, né? A gente trabalha aqui o tópico 4, enquadramento na suspensão ou redução do pagamento mensal. Tá? Já só uma conferida aqui, saber se a gente está na página certa. Só um instantinho. Dois. Isso aqui. Ok. Vamos lá, então. Aula 17, enquadramento na suspensão ou redução do pagamento mensal. Na aula anterior, a gente trouxe, né, já a ideia da suspensão e da redução, fizemos até dado um exemplo para vocês, né? E agora a gente traz o exemplo de um ano inteiro, né? A gente trouxe um exemplo de uma questão, né, de prova, e aqui a gente vai trazer o exemplo para que você possa entender, né, a escolha, a opção que você pode fazer entre escolher pagar a opção real ou a opção estimativa, né? Você pode pagar por estimativa e você pode pagar, né, por lucro real com balancete, ou de suspensão ou de redução. E isso quando você opta pelo pagamento anual, né? A gente viu as duas formas na aula anterior. Você pode pagar trimestral e você pode pagar anual com pagamentos mensais. O anual você paga uma estimativa mensal, ok? Então vamos lá. A gente traz aqui o exemplo de um ano inteiro. Não cabe na tela os 12 meses, então a gente vai fazer aqui 6 meses e a gente passa para os próximos 6 meses, tá bom? Bom, pessoal, aqui você vai ter uma estimativa para efeito didático constante, tá? Isso é para efeito didático. Na vida real pode acontecer, mas é muito raro, né? Mas a gente vai fazer aqui de uma forma didática para que a gente possa ter situações de escolha, tanto na opção real e na opção estimativa, ok? Então, vamos lá. Na opção do mês de janeiro, né? Você, como você optou pelo pagamento anual, obviamente você vai começar por estimativa. Você não tem como escolher estimativa real, porque você não tem nada acumulado, né? E como a gente viu na aula passada, a gente baseia a opção real quando você tem um acumulado de meses anteriores. Então, como você está começando o ano, no mês de janeiro, né? Se você tem aqui feito o cálculo, né, do imposto de renda para pagar, e no cálculo que você fez por estimativa deu 20 mil reais, aqui a gente está em dezenas, mas está aqui ó, em R$ 1.000, né? Então aqui representa 20 mil reais, tá? Então, se você fez o cálculo lá bonitinho do imposto de renda, depois de pegar o LAI, adicionar, excluir, compensar, você pegou o lucro real, calculou 15%, mais 10% se houve, e aí você chegou ao teu imposto de renda, ok? Então, beleza. Por estimativa,
você chegou a 20 mil reais. Professor, como é a estimativa? Aí você tem que lembrar da aula anterior. Na aula anterior, a gente trouxe, né, a estimativa, você calculando pelos percentuais, pela mesma base de presunção, né, lá do lucro presumido, que a gente ainda vai ver, mas eu expliquei em sala, pelas estimativas de 8% para a receita de vendas, né, de comércio, e 32% para as receitas de prestação de serviço. Isso para imposto de renda, né? Ok? Então, a gente vai calcular por estimativa dessa maneira, né? Você vai calcular lá a receita que deu, né? A receita, e você calcula lá 8%, por exemplo, você tem lá os teus 20 mil reais para pagar, certo? E o real, né? O real você vai fazer, né? Pega o LAI, adiciona, exclui, compensa e chega no real, certo? Então, na estimativa, teu imposto a pagar deu 20 mil reais, e fazendo o cálculo pela opção real, né? Deu 15 mil reais, né? Então, você pode, e aí eu preciso só fazer uma correção que você vai fazer a escolha sim, por estimativa por real, só que você não vai fazer conta, né, de balancete, tá certo? Nem de redução e nem de suspensão. Por quê? Porque você não tem acumulados nos meses, mas você vai sim fazer a opção entre estimativa e real, tá? Por quê? Ó? Porque a estimativa está dando 20 mil para pagar. Feito pelo cálculo real, deu 15 mil. Então, qual é o valor que você vai escolher? O menor, correto? Concorda comigo? Então, você vai escolher o quê? Pagar real, 15 mil reais. E aí, como você não tem nada de acumulado, a conta é só essa, tá? E aí você opta por real, recolhe no mês de janeiro 15 mil reais de imposto de renda, e aí você já fica com um acumulado de 15 mil reais pago no ano. Tá entendido o mês de janeiro? Vamos ao mês de fevereiro. No mês de fevereiro, o teu lucro por estimativa deu, perdão, o teu imposto de renda por estimativa deu 20 mil reais. Por lucro real, deu 40 mil reais. E aí, o que é que você faz? Ora, eu vou optar por estimativa, não é? Que é 20 mil reais, ok? E o real, eu optaria 40 mil? A priori, não. Por quê? Porque 40 mil é maior que 20. Porém, eu preciso fazer um cálculo para saber se encaixa um balancete de redução ou suspensão. Tá? Como é esse cálculo, professor? Bom, você vai pegar, você tem 40 mil para pagar e você vai pegar o acumulado. Você tem 15 mil de acumulado, não é? Bom, 40 de real menos 15, quanto é que dá? 40 menos 15. Não dá 25 mil? Né? Então, 25 mil é maior que 20. Então, mesmo fazendo a redução, ficou maior do que a estimativa. Então, você vai escolher a estimativa. Olha a opção, estimativa. Entenderam? Então, optei pela estimativa, vou pagar quanto? 20 mil. Então, recolhe 20 mil. Como em janeiro você tinha pago 15, 20 com 15 vai dar 35 de acumulado. Confere? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Para o mês de março. No mês de março, estimativa calculou o imposto, deu 20 mil reais. E pela opção real, deu 65 mil reais. Então, a priori, vamos escolher estimativa, correto? Beleza. Escolhemos a estimativa. Só que eu preciso fazer a prova de que real não é uma boa escolha. Como é que eu faço? Ora, 65 mil reais menos 35 que eu já paguei, aí eu só precisaria pagar 30 mil. Mas 30 mil é maior que 20. Então, a minha opção permanece estimativa. Eu pago 20 e 20 que eu pago no mês de março, com 35 que eu paguei em janeiro e fevereiro, eu vou para um acumulado do ano, nos 3 meses, de 55 mil reais. Tá? E aí esse controle é feito mês a mês, por quê? Porque cada mês eu preciso fazer a conta da opção real
com o que eu já paguei para ver se cabe ou encaixa um balancete de redução ou suspensão, ok? Vamos para o mês de abril. Abril, 20 mil de estimativa. No lucro real, eu pagaria 80 mil reais. Bom, a priori, eu vou escolher estimativa. Porém, vamos fazer o cálculo do acumulado do ano. Bom, se eu tenho para pagar 80 mil e já paguei 55, quanto eu pagaria? 25 mil. E 25 mil é maior que 20. Então, eu permaneço com a minha escolha de 20 mil, opto por estimativa, pago os 20 mil, somo ao acumulado e agora em abril eu tenho um acumulado de 75 mil reais. Vamos para o mês de maio. Olha o mês de maio aí na tela. Paga 20 mil, perdão, calcula 20 mil por estimativa e por real dá 90 mil de imposto para pagar. Aí o que é que você escolhe? A priori, você vai escolher o quê? 20 mil. Porém, nós precisamos verificar se a opção real é melhor. Professor, como que pode ser melhor real se é 90 mil? 90 mil para 20, professor, é 70 mil reais, né? Bom, então vamos lá. Se eu tenho 90 mil para pagar de real e eu já paguei 75, quanto que eu tenho de diferença? 90 mil menos 75. Quanto eu preciso pagar? Só 15 mil. Confere comigo? 90 menos 75, 15 mil. E agora? 15 mil é menor que 20. Qual é a opção que você vai escolher? Pagar 20 mil ou pagar 15 mil? Né? Pagar 20 mil ou pagar 90 mil com redução de 75? E aí paga só 15? A opção é real, correto? Então, você anota a opção real e o valor que você vai recolher é 15 com um balancete de redução, tá? Ó, reduzindo de 90 para 15. Por isso ele é chamado de balancete de redução, que a gente explicou na aula anterior. Correto, pessoal? Então, pessoal, paga 15 mil, com 75 que está acumulado no ano de janeiro a abril. Eu agora tenho um acumulado de 90 mil de janeiro a maio, tá certo? Vou para junho, calculo estimativa vai dar 20 mil, calculo real vai dar 85 mil, e aí qual é a minha opção a priori? A priori é 20, porque 20 é maior, é menor que 85, porém, eu preciso verificar se a opção real é mais vantajosa. E aí o que eu faço? Bom, se eu tenho 85 mil para pagar e eu já paguei 90 mil no ano, opa, o que acontece aqui, pessoal? O meu recolhido é maior que o meu real. E o que a gente aprendeu na aula passada? Quando o recolhido é menor que o real, você tem um balancete de redução. Quando o recolhido é maior que o real, você tem um balancete de suspensão. Ou seja, você não precisa pagar, você tem a opção de não pagar naquele mês. Entendido? Então, você, ó, em vez de pagar 20, você opta por 85 com uma suspensão para zero. Tá? Então, você suspende o pagamento e não paga nada. Entenderam? Então, a opção escolhida é real com um balancete de suspensão. E aí, pessoal, não pagando nada em junho, o que acontece? Qual é o acumulado de junho? O mesmo de maio, né? Eu não paguei nada, então os 90 permanece com o acumulado agora de janeiro a junho. Beleza, pessoal? Vamos continuar? Vamos continuar para o nosso próximo semestre. Daí, ó, na próxima tela, vamos de julho a dezembro, observando que a estimativa aumentou 10 mil e ela permanece constante para efeito didático, tá bom? Então, olha, temos aqui no mês de julho um cálculo de imposto de renda para pagar por estimativa de 30 mil. Na opção real é 100 mil reais. Aí o que acontece? A priori, é melhor escolher estimativa ou real? Estimativa, né? Não é melhor pagar 30 mil do que 100 mil? Obviamente. Beleza. Porém, vamos verificar se a opção, né, real é melhor, né?
Pronto. O que a gente faz? A gente olha o que tem de acumulado no ano. Opa, eu tenho um acumulado de quanto? Vamos voltar aqui para a gente ver. Ó, 90.000, né? Então, o que acontece? 100 menos 90 dá 10.000. Então, eu só preciso pagar 10.000. E 10.000 é menor que 30.000. Então, eu vou escolher a opção real com um balancete de redução de 100 para 10. Compreenderam? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo e assistem novamente, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o acumulado, né? Se em junho tinha 90, paguei mais 10, agora eu tenho 100.000 de acumulado. Confere? Vamos para o mês de agosto, onde o cálculo por estimativa dá 30.000 e por real dá 140.000. A priori, eu escolho a estimativa para pagar 30 em vez de 140. Porém, verifica-se se há vantagem em pagar real. 140 para pagar com 100 de acumulado. Eu tenho quanto? 40.000 para pagar, não é isso? 140 menos 100. Bom, entre 40 e 30, 30 é melhor. Então, desta vez, no mês de agosto, ao invés de pagar real, vou pagar por estimativa. Ok? Então, ó, escolho estimativa, pago os 30.000 e somo ao acumulado do mês anterior, 130.000 acumulado em agosto. Setembro, tem uma estimativa de 30.000 e um real de 170. O que eu escolho? 30.000. E o real, será que dá? Vamos lá, 170 menos um acumulado de 130 dá quanto? 40.000. 40.000 é maior que 30. Então, a gente vai continuar com a opção de estimativa, paga 30.000 e um acumulado de 160.000. Estamos terminando o ano. Vamos para o mês de outubro. No mês de outubro, o lucro o imposto de renda, perdão, calculado a estimativa dá 30.000 e na opção real dá 200.000. Pessoal, o que a gente escolhe? 30.000, né? Porém, verifica, hein? 200.000 menos 160 de acumulado de janeiro a setembro dá 40.000. 40.000 é maior que 30, então a nossa opção é 30, por estimativa, paga 30, acumula 190. Mês de novembro chegou, calculamos por estimativa, deu 30.000, por real deu 210.000, e aí a tua opção será 30.000. Vamos verificar. O real seria 210, porém, eu tenho 190 de acumulado. 210 menos 190 dá 20. Opa, 20.000 é menor que 30.000. Então, a minha opção em novembro muda para real, pago 20 com um balancete de redução de 210 para 20. Paguei 20 com 190 de outubro, 210.000 acumulado em novembro. Daí, chegou dezembro, 30.000, estimativa, 250.000 real. Daí, qual é a opção melhor? Estimativa, né? Que é 30. Porém, vamos fazer o cálculo do real. 250 menos 210 dá 40.000. 40.000 maior que 30. Nossa opção muda para a estimativa novamente, paga 30 e tem um acumulado no ano de 240.000 reais. Ok? Então, pessoal, é assim que se faz os pagamentos na opção do lucro real anual. Ok? Então, quando termina o ano, você pagou 240.000 reais de imposto de renda. Daí, esse valor vai ser confrontado, né, para que se faça o acerto de contas. Tá bom? Então, vamos lá para esse acerto de contas. Bom, ele acontece no último dia útil do mês de janeiro do ano seguinte. Então, do exemplo anterior, né, nós temos, hipoteticamente, o imposto de renda devido em 2023, ou seja, você pegou todo todo o faturamento, né, todo o lucro, todos os LAIR, os lucros reais, né, de 12 meses, então você somou todos eles, né, e aí
calculou lá o imposto o adicional e tudo, fez o cálculo bonitinho e deu 250 mil para pagar no ano. Porém, por estimativa, você pagou quanto de janeiro a dezembro? 240 mil. Então, 250 menos 240 mil que você pagou, ó, ainda falta pagar 10 mil reais. E aí, isso representa uma cota de ajuste do imposto de renda de 2023. E você vai pagar esses 10 mil, né, no mês de janeiro, tá bom? O prazo de recolhimento desses 10 mil é o seguinte: você pode pagar até o último dia útil do mês seguinte ao encerramento do respectivo período de apuração, tá? Então, você pode, no caso de janeiro, né, você vai pagar sempre no final do mês seguinte, tá? Então, a parcela de janeiro você paga em 28/2/2023. A parcela de fevereiro, né, por estimativa, você vai pagar mensal, você paga até 31 de março de 2023. Dezembro, paga até 31 de janeiro de 2024. Opa, pô, né? Agora, o da cota de ajuste, aí até o mês de março do ano seguinte, tá? Com os seguintes acréscimos, tá? Se você pagar em janeiro, tá? A cota você pagar até 31 de janeiro, você paga apenas o valor dos 10 mil reais, no nosso exemplo, né? Apenas o valor principal. Se você deixar para pagar em fevereiro, aí você vai pagar os 10 mil com juros de 1%. Se você deixar para pagar em março, que é o limite, né? Você pode pagar os 10 mil, mais a Selic do mês de fevereiro, do mês anterior, e mais uns juros de 1%. E a partir de abril, aí você já fica como devedor tributário, e aí você vai pagar os 10 mil, mais juros e mais multa, certo? Isso da cota de ajuste. Ok, pessoal, vamos então agora para as nossas comparações, né, de planejamento, de elisão fiscal entre lucro real trimestral e lucro real anual. Quando eu escolho um, quando eu escolho o outro, né? Então, fazendo um planejamento baseado em resultados de projeções, né, você vai poder entender qual é o melhor para você escolher. A apuração trimestral, ela prejudica sensivelmente empresas que tenham resultados, olha só, apresentando algum desequilíbrio durante o ano, tá? Então, se você tem uma empresa e ela tem, durante o ano, mês que dá, no caso, trimestres, né, que dá lucro e trimestre que dá prejuízo, então ela não é uma boa opção, tá? Não é uma boa opção. Aí você optar por anual vai sair melhor para você. Agora, histórico de lucros constantes, né, desde que acima de 60 mil, né, por questões de adicional. Então, lucros constantes acima de 60 mil por trimestre, aí a opção trimestral ela é interessante. Tá? Então, existe já assim essa escolha por característica de resultados. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos fazer o exemplo aqui ó, de uma empresa que tem esses desequilíbrios, né? Vamos ver uma perda em desembolso de imposto de renda. Olha só, com a apuração trimestral, o que, que acontece? Digamos que no primeiro trimestre, essa empresa ela tem um prejuízo de 200 mil. O segundo trimestre fechou também com um prejuízo de 100 mil. E no terceiro trimestre, ela fechou com um prejuízo de 50 mil. No quarto trimestre, ela deu um lucro de 250 mil. Lembrando que nós estamos falando de prejuízos e lucros fiscais, tá? Isso a gente já estudou sobre as diferenças de prejuízo contábil para fiscal, de lucro contábil para lucro fiscal, né? Então, isso tudo aqui é fiscal para base de imposto de renda, tá? Bom, então, nessa empresa, apenas o quarto trimestre deu um lucro de 250 mil. O que, que acontece aqui, pessoal? Bom, você tem um lucro de 250 mil no quarto trimestre, e aí você pode fazer o que aqui? Você pode fazer a compensação, não é verdade? A compensação
Por quê? Porque eu tenho 350 mil de prejuízo fiscal. Concorda comigo? De exercícios anteriores. Por que exercícios anteriores, professor? Porque a opção do lucro real, o que acontece? Você fecha 4 trimestres no ano, não é assim? Então, os exercícios é por trimestres, tá? Daí, o que acontece com, com essa situação? Você tem 350 mil para pagar, porém, a gente aprendeu, né, em aulas anteriores, que existe um limite de prejuízo fiscal a compensar, de 30%. Então, eu vou pegar o meu lucro ajustado de 250 mil, calcular 30%, e aí dá 75 mil, não é? 250, 30% de 250 dá 75 mil. 3 vezes 25 dá 75, né? E aí, o que acontece? Eu tenho 350, mas só posso compensar 75. E aí, pessoal, o que acontece? 250 mil menos 75, olha a minha base de cálculo do imposto de renda, 175 mil reais, né? Então, essa é a minha base para pagar o imposto de renda, optando por trimestral. Se esta mesma situação eu fizesse por anual, olha o que aconteceria se eu fizesse a minha opção anual, né, para pagar por estimativa, tá certo? O que ia acontecer? Olha, no quarto trimestre deu 250 mil, né? Aí você vai fazer a apuração anual, né, para saber quanto você de imposto de renda você vai ter que pagar, não é? Você vai pegar, fazer a base de cálculo do ano. E aí, a base de cálculo do ano vai dar o quê? Ó? Menos 200, menos 100, menos 50, mais 250. Vai dar um prejuízo fiscal de 100 mil reais no ano. E aí você fechou com um prejuízo de 100 mil reais no ano, você não tem base de cálculo de R. Ela é zero porque deu prejuízo fiscal. Em prejuízo fiscal não se calcula e nem se paga imposto de renda. Ok? Então, se você opta pelo ano trimestral, olha lá, você vai pagar imposto de renda em cima de 175 mil reais, tá? Os 15 mil, os 15%. Se você opta anual, você não vai pagar nada. Professor, mas se eu tiver pela estimativa no quarto trimestre, né, outubro, novembro, dezembro, vai dar mês, e aí eu pago a estimativa. Beleza, você pagou a estimativa, mas você vai ter o quê? Um crédito fiscal. Isso a gente vai ver mais à frente, tá? Que é o contrário do que a gente viu aqui agora há pouco, né? Que deu uma cota de ajuste de 10 mil. Por quê? Porque você pagou 240 mil e o teu cálculo anual deu 250. Aqui não. Você pode pagar no quarto trimestre por estimativa. Vai lá que você pagou aí 30 mil reais de imposto de renda, né? Porém, quando terminar o ano, que você fizer o cálculo anual, vai dar zero. Então, aqueles 30 mil que você pagou vai se converter em crédito fiscal para você já abater no seu primeiro pagamento do ano seguinte. Tranquilo? Então, o que a gente quis mostrar aqui é justamente essa premissa de que, voltando aqui, ó, a apuração trimestral prejudica sensivelmente empresas que tenham resultados com algum desequilíbrio durante o ano. O que a gente acabou de ver aqui, né? Empresas que têm prejuízos, depois têm lucro. Tranquilo? Perda com adicional. A empresa ABC com resultados normais, né? Com resultados normais. Vamos fazer aqui esse outro modo, né? De você escolher trimestre e escolher anual, trimestral anual. Bom, por trimestre, vamos lá. Como é que você paga por trimestre? Você tem aqui, no primeiro trimestre, 70 mil de lucro, né? E aí você vai pagar 11.500. Por quê? Você paga 15% e paga 10% de adicional, não é? 15% dos 70 mil, que vai dar 10.500, e mais R$ 1.000 dos 10 mil que passou. 10% de 10 mil dá 1.000. E aí você vai pagar 11.500, correto? Entenderam? No segundo trimestre, repetiu um lucro de 70 mil reais. Então, o que acontece aqui? Paga 15%, dá 10.500, mais 10% de adicional sobre os 10 mil que passou do excedente, e aí você paga 11.500.
No terceiro trimestre deu 60 mil, só paga os 15%, que dá 9 mil. Está no limite, né? Não tem adicional. No quarto trimestre deu 40 mil, beleza. 40 mil vezes 15%, 6 mil. Tranquilo? Daí, ó, 11.500 com 11.500 dá 23, com 9 dá 32, com 6 dá 38. Olha lá. Então, total do imposto pago trimestral deu 38 mil reais, lembrando que eu tive 10% de adicional, tá? E se eu tivesse optado por anual, como é que seria? Ora, 70 com 70, 140, com 60, 200, com 40, 240 mil. 240 mil vezes 15% dá 36 mil. Não tem adicional, porque o limite, né, é 240, correto? Você pega 20 mil mês vezes 12, você vai ter um limite de isenção de adicional de 240 mil. Então, ele estava exatamente no limite, e aí não vai pagar adicional. Tá vendo? Então, olha a perda com adicional quando você opta por trimestral, né? Que também precisa ser feita uma projeção para saber se no ano você ultrapassa os 240 mil ou não. Tranquilo? Vamos lá. Só aclarando, né, a tela anterior, ó, o que, que aconteceu aqui? Né? Você tinha um lucro de 70 e pagou 1.000 de adicional, né? Ó, no segundo trimestre também pagou 1.000 de adicional, nos demais não pagou, né? Por isso seu valor foi maior. Beleza? Bom, pessoal, a gente vai para a nossa aula 18. Vou fazer num vídeo só, né, para a gente poder postar junto. Vamos aqui a exemplo com prejuízo, tá? Apuração pelo lucro real trimestral. Agora, a empresa XYZ com resultados sazonais. O que é os resultados sazonais? É aquele que você tem lucro e tem prejuízo, né? Então, ó, no primeiro trimestre teve um lucro de 150, no segundo de 50, no terceiro um prejuízo de 40, no quarto trimestre um lucro de 100 mil. Fechando, então, um LAIR anual de 260 mil, correto? 150 com 50 dá 200, né? Menos 40 dá 160, mais 100 dá 260. Tudo tranquilo aí? Bom, pessoal, a gente vai pegar esses valores e nós vamos colocar numa tabelinha, que aí vocês vão fazer na atividade também, tá? Essa tabela vai estar na atividade, acho que estão umas três letras A, B e C com essa tabela para vocês poderem fazer. Cai na prova também, né? Por isso que é importante saber fazê-la comparando o trimestral com o anual, tá? Então, colocando nessa tabela, olha, eu tenho aqui o LAI do primeiro trimestre 150, do segundo 50, do terceiro 40 e do quarto 100, ok? Só conferindo, 150, 50, 40 e 100. 150, 50, 40 e 100. Lembrando que os 40 é prejuízo, então tem que colocar entre parênteses. Sempre o valor negativo coloca em parênteses para haver um destaque maior, você entender que você vai subtrair, tá? Ok, vamos então, menos compensação de prejuízo fiscal. Eu tenho compensação no primeiro trimestre? Não, porque no exemplo dado não tem saldo de prejuízos fiscais. Então, bota o tracinho aqui. Segundo trimestre, eu tenho compensação de prejuízos fiscais? Não, eu olho para o primeiro trimestre, deu foi lucro, né? Não tenho nenhum prejuízo a compensar. No terceiro trimestre, eu tenho prejuízo a compensar? Aí você tenha muito cuidado, viu? Muito cuidado. Ó, é compensação de prejuízos de exercícios anteriores, tá? Então, ó, aqui eu tenho que olhar para os exercícios anteriores, segundo trimestre, primeiro trimestre. Eu tenho algum prejuízo fiscal aqui no primeiro e segundo trimestre? Não. Então, eu não tenho nada para compensar no terceiro trimestre, tá? Apesar de ter dado prejuízo aqui, eu não compenso no mesmo período, eu só compenso de exercícios ou períodos anteriores. Guardou a chave? Bora lá. Aí eu venho para o quarto trimestre. Eu tenho compensação para fazer? Ah, agora eu tenho. Por quê? Eu olho para o trimestre anterior e eu tenho 40 mil de prejuízo fiscal. Beleza? E aí, ó, presta atenção, hein? Eu tenho 40 mil. Eu posso colocar os 40 mil para compensar? Professor, por que está 30 aqui e não está os 40? Opa!
o limite de compensação, lembra? Ou seja, eu tenho que calcular 30% em cima do meu lucro ajustado. Então, ó, aqui em tese, esse 100 mil já é o lucro ajustado, né? E aí eu calculo 30%, então eu só posso compensar 30 mil. Embora eu tenha 40 mil, eu só compenso 30 mil. Entendido, pessoal? Bom, feito isso, vamos para a base de cálculo do lucro real. Será 150, porque não tem compensação no primeiro trimestre. No segundo será 50, porque não tem compensação. No terceiro será nada, porque deu prejuízo fiscal. Quando dá prejuízo, você não tem imposto para pagar. Isso é tácito, isso é óbvio. Né? E aí, no quarto, 100 mil de lucro menos 30 mil de compensação. Quanto fica a minha base de cálculo? 70 mil reais. Aí a gente vai calcular contribuição social e imposto de renda, gente, ó. 9% de 150 mil, 13.500, 9% de 50 mil, 4.500, 9% de nada, nada, 9% de 70 mil, 6.300. Mesma coisa com o imposto de renda, hein? 15% de 150 mil, 22.500, 15% de 50 mil, 7.500, 15% de nada, nada, 15% de 70 mil, 10.500. Adicional de R, será que tem? Vamos lá. Você tem que olhar para onde? Você tem que olhar para o lucro. Quanto é o lucro? 150 mil. Opa, não é trimestral? É. Qual é o limite? 60 mil. Quanto está passando de 60? 90 mil, correto? Então, esse é o excedente do primeiro trimestre. Então, 90 mil vezes 10%, 9 mil. No segundo trimestre, eu tenho um adicional? Não tenho. Por quê? Porque o meu lucro é 50 mil. Está abaixo do 60 mil de isenção, ok? No terceiro trimestre não tem, porque não tem nada. E no quarto trimestre, olha só, 70 mil está passando 10 mil de 60, não é? 10% de 10 mil, 1.000. Confere? E aí, pessoal, é só fazer a totalização dos impostos, tá? 13.500 com 22.500 com 9.000, 45. 4.500 com 7.500, 12.000. Aqui deu zero. Aqui, 6.300 com 10.500 com 1.000, deu 17.800, tá? Então, eu tenho esse total de imposto ou de tributos pagos no ano, correto? Vamos fazer a conta de cabeça aqui, ó. 45 com 12, 57. 57 com 17.800, 57 com 10 dá 67, com 7 dá 73, é isso? 74, né? 74.800. Confere? Vamos de novo. 45, 47, 57, 67, 74.800. Ok, 74.800. Deixa eu ver, conferindo aqui, ó, tá vendo? 74.800. Esse foi o trimestral, não é? Ó, pagamos de contribuição 24.300, de imposto de renda 4.500 e de adicional 10 mil. 9 mil do primeiro trimestre e 1.000 do quarto trimestre, correto? E aí, somando, nós pagamos 74.800. Pessoal, e anual? Quanto que dá o anual? Olha só. No anual, você pega os 260 mil, calcula 9%, dá 23.400, calcula 15% de 260 mil, dá 39 mil, e passou quanto do limite anual? 20 mil, não é? O limite é 240, aqui está 260, 20 mil, 10% de 20 mil, 2 mil. Somando, dá 64.400 anual. Opa, eu paguei, né? Se eu optar por anual, eu vou pagar 10.400 a menos. Olha a economia aí, ó. Olha a elisão fiscal acontecendo aqui, né? Então, 74.800 menos 64.400 dá 10.400, tá? Então, a diferença, na contribuição, eu deixo de pagar 900, no imposto de renda 1.500, no adicional, olha a bacatela aí, de 8 mil reais. Então, é a economia de 10.400, tá? Então, esse é um exemplo de pagamento a menor no lucro real anual. Fazendo comparações entre estimativa e real, voltando, né, à comparação, tá? Essa aqui é uma comparação com um grau de dificuldade maior, mas só para você perceber o mesmo entendimento, eu vou passar rapidão aqui também, tá? Que acredito que a compreensão ela se dá lá naqueles primeiros slides, tá bom? Mas aqui, ó,
presta atenção. Eu tenho uma receita de vendas de 350 mil, correto? E eu tenho uma receita financeira de 3 mil, sendo que essa receita financeira de 3 mil, ela tem, ó, ela é de uma aplicação financeira e ela tem uma retenção de 20% do IR, tá? Então, 20% dessa receita financeira, ela vai ser retida para imposto de renda. Tá, vamos lá. Então, 350 mais 3 mil, menos 320 de despesas dedutíveis, né? Aqui feita a exclusão, né? Desculpa, a despesas dedutíveis, mas é dentro da DRE, tá? Menos 320, eu tenho um lucro, né? Um LAI de 33 mil, tá? Então, não fizemos as adições, exclusões e compensações aqui para você poder entender os cálculos com mais rapidez. Então, olha, se você pega 350 mais 3 menos 320, tem um lucro de 33 mil. Então, você vai calcular aqui, ó, 9% de contribuição dá 2.970, de imposto de renda dá 6.250 e você tem um lucro de 23.780. Tá? Esse exemplo da empresa ABC é de setembro a dezembro. Tá? Então, veja só, você tem aqui um lucro de 23.780. Mesma coisa foi feita nos meses seguintes. Tá? Efeito didático, a receita constante, só para você entender a tabela. Aqui foi o que deu de lucro anual, de 100.400. Tá? Essa é uma empresa começando suas atividades em setembro, fechou o ano, então ela tem esses valores aqui de uma DRE anual, tá? Com os pagamentos dos tributos. Beleza? Daí, então, fazer as escolhas por estimativa ou por real. Por estimativa, como é que você faria? Ora, se a receita com vendas deu 350, eu calculo 8%, meu lucro vai ser 28 mil. Tranquilo? Isso vai ser em todos os meses, né? Vai dar, se a receita é a mesma, a estimativa vai ser a mesma. Daí, em cima de 28 mil, eu pago a alíquota de 15%, 4.200, né, de imposto de renda, e um adicional de 10%. Por que um adicional de 10%? Porque está passando de 20, está passando 8 mil, correto? Então, meu imposto seria 5 mil aqui. Em outubro, faço a mesma coisa, em novembro e em dezembro, tá? E aí, fazendo a contribuição social, né? A estimativa é 12% para a contribuição, né? Diferente do imposto de renda. Então, 12% em cima de 350 dá 42. As receitas financeiras, elas entram total, né? Os 3 mil aqui, para a contribuição, para a contribuição social, tá? Com relação ao imposto de renda, a gente aprendeu nas aulas passadas que as receitas financeiras não entram no cálculo da estimativa, né? Mas da contribuição social entra sim, tá? Então, calculou a base de cálculo de 45, 4.050 de contribuição social em todos os meses, que deu igual. Beleza. Aí, por lucro real, olha como é que fica. Eu tenho um lucro antes de 33 mil, né? Só voltando aqui, ó, são esses lucros aqui, tá? Ó, 33, 37, 30, 40. Vamos lá? Aí, ó, 33, 37, 30, 40, tá? Então, esse é o lance do imposto de renda. Bom. E aí, esses são os acumulados. Tá? Eu pago 33 e pago 37, fica 70, pago mais 30, fica 100, pago mais 40, fica 140. Tá? Esse é o lucro antes, só que de forma acumulada, né? Não pago, né? No caso aqui é a lucratividade acumulada. Então, a contribuição de 9% vai dar 2.970 em setembro, em outubro vai dar 3.330, em novembro 2.100, perdão, 2.700 e em dezembro 3.600. Faço os 15% dos 4.950, com 10 passando de 20, 13 mil dá 1.300, isso aqui dá 1.700, né? Passou 17, aqui passou 10 é 1.000, aqui passou 20 é 2.000, né? E aí eu tenho as retenções das aplicações financeiras, lembram?
20% de 3.000 já tinha 600 retido. Então, eu vou abater a retenção e aí vou pagar um imposto de renda só de 5.650. Ah, aqui de 6.650, 4.900 e 7.400 em dezembro. E aí a melhor opção, você vai fazer a comparação, não é? Por estimativa, deu 9.050, os dois juntos, né? Tanto a IR como a CSLL. E para o real deu 8.620. Então, você vai escolher real, porque é menor o valor, né? Aqui na estimativa, 9,50 é menor, você vai escolher estimativa. Aqui, 7.600 é menor, vai escolher real. Aqui, 9,50 é menor, vai escolher estimativa. Isso também fazendo todo aquele cálculo do acumulado do período, tá? Na prestação de contas, e aqui a gente vai encerrar nossa aula com esse slide aqui, ó. Exemplo lá, se você faz o cálculo do que você tinha para pagar de contribuição em 2023, de 12.600, você recolheu 13.770. Opa, quando você recolhe mais do que é o devido, cálculo, o que eu disse para vocês? Vai ter um crédito fiscal, né? Crédito fiscal de contribuição de 1.170, tá? Com relação ao imposto de renda, olha só, era para pagar 27, tá? Como já tinha feito uma retenção de 2.400, né? O IR recolhido nas bases estimadas foi de 20.550. Então, o que acontece? Você tem 4.050 para pagar, não é? Que aqui, se diminuir os 27 dos dois, dá 25, com 400 dá 24.600, né? 24.600 menos 20.550 vai dar 4.050. Então, essa é a diferença que você precisa pagar e ela é chamada de cota de ajuste, que a gente viu aí nas primeiras telas. Ok, pessoal, então tá aí as nossas aulas 17 e 18, atividade 4 já aplicada, e já vai estar disponível lá para vocês na plataforma, para vocês baixarem e responderem, ok? Então, como esse é a nossa último tópico da segunda unidade, a gente encerra a nossa segunda unidade. Uma boa prova para vocês, tá? Bons estudos, e a nossa frase é: viva com intensidade. Ok? Beleza. Tranquilo? Até mais.